Glória a Deus, vamos entrando agora nessa transmissão ao vivo. São 9 horas e 12 minutos. Eu já estou entrando ao vivo aqui com vocês, com um pequeniníssimo atraso, né? Aqui eu falei 9 horas, tinha mandado mensagem no Instagram 9h15, mas o importante é que eu já estou aqui entrando ao vivo. E eu peço para que você agora, nesse exato momento, já compartilhe essa transmissão com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Para que Deus venha falar com o número suficiente que Ele deseja nessa transmissão ao vivo, nessa noite de quarta-feira, que o Espírito de Deus fale com você, que seja Deus falando. Eu desejo de todo o meu coração que Deus fale com você, que Deus realmente fale muito, muito ao seu coração, porque é Ele, tudo para a honra e para a glória dEle. Eu não sou nada, sou apenas um canal usado aqui na misericórdia. Como vocês podem ver, eu já não estou lá na igreja, né? Porque na correria eu não poderia deixar de estar aqui para trazer essa ministração que o Senhor colocou no meu coração. Coisa linda, hein, Paloma? Glória a Deus. E não é só a Paloma que está tendo sonhos não, viu? O Senhor falou e o Senhor está cumprindo. Tem pessoas que estão aqui que ainda vão sonhar. Tem pessoas que ainda não sonharam, vão sonhar ainda. E não é um sonho expresso não, viu? Sabe o que é arrebatamento de sentidos? Arrebatamento de sentidos é a visitação de Deus no teu espírito, aonde você se vê numa amplitude espiritual. É como se o espírito saísse do corpo quando você dorme. Gustavo, isso é bíblico? É sim, viu? E existe literalmente um processo muito claro do espírito de vida que interliga para este alguém agora que está me assistindo aqui, que está passando por uma retaliação grande, passa por uma batalha enorme, passa por processos que só Deus mesmo para dar graça e sustentabilidade para você. Mas ainda bem que não te falta nada. Não te falta nada, porque Deus coloca a mão dele sobre você e ele te dá tudo o que é necessário. Ele coloca as mãos sobre você e não permite que o inimigo cresça para cima de ti. Ele coloca as mãos sobre você e vai fazer com que você testemunhe algo muito maior. Você crê nisso? Então, na oportunidade, eu já peço que você comece a compartilhar essa live, essa transmissão ao vivo, porque a palavra hoje está muito forte. A palavra hoje está muito, muito, muito forte, e eu sei que Deus vai falar profundamente com você. Então pode começar a compartilhar agora, viu? Em nome de Jesus, Deus abençoe muito. Nós tivemos uma live abençoada na segunda-feira, né? Vocês se lembram daquilo que eu postei para vocês, né? Que algumas pessoas em relato chegaram para mim falando: Gustavo, vi uma luz e etc. Gente, ele é só uma confirmação mínima, minúscula, é como uma gota de um oceano, é como se fosse uma cutícula de uma neblina muito fina, aquela sinalização diante do que Deus pode fazer. Eu tomei como uma sinalização forte. Para vocês terem ideia, eu faço a transmissão ao vivo pelo 14 Pro Max, por um celular avançado, não é qualquer câmera não, entendeu? Então, Gustavo, foi coisa da câmera, foi uma coisa... Não foi coisa da câmera, coisa nenhuma, foi algo literalmente espiritual, não tinha nenhuma uma ofuscação de luz por cima, e a gente viu muito bem como se referia àquela nuvem espiritual que apareceu. Vocês não têm ideia de quantas vezes eu estou ali naquele local, ou estou aqui no apartamento, ou aonde eu estou, e eu sinto a intensificação do poder de Deus. E eu vejo nuvens no âmbito físico, nos meus olhos. E ali, literalmente, na câmera, quando vocês olharam ali, é só para simplificar o que é o mundo espiritual. É muita coisa que vai acontecer, tanto na Vitória Nossa aqui em Fortaleza, quanto na vida de quem tem me acompanhado, tem assistido, tem recebido de Deus, porque nada de mim procede, é de Deus que procede. O que Deus fala através dos meus lábios não sou eu, é o Senhor que procede, e está aí para confirmar tudo que o Senhor faz, os testemunhos que chegam, a glória de Deus que vem sobre a sua vida, e eu sei que muitas coisas além vão acontecer diante de você. Vamos compartilhar? Comece a compartilhar essa transmissão ao vivo, tá bom? Como a Sandra já compartilhou, a Sandra Maria, você também já pode compartilhar e avisar que compartilhou, amém? Glória a Deus. Então, enquanto isso, eu vou cantar uma canção muito forte, que ela está vinculada com a palavra que o Espírito de vida me entregou para essa noite de quarta-feira, e que Deus fale muito, muito, muito com o seu coração, em nome de Jesus, que Ele fale muito com você nessa transmissão ao vivo,
De cable banda canda sobe de banda sobe neai. Que o Espírito de Deus enche o teu coração de certezas, de confirmações, que Ele manifeste a glória dEle, a graça dEle, em nome de Jesus. Aleluia. Ser. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que hoje eu quero te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Eu não quero contar uma história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua é a fé. Coração valente, você não pode parar, não vai parar. E na bandecambra saia, não vai parar. Guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Eu não quero contar uma história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, coração, você não pode parar, você não vai parar. O Senhor dará força, equilíbrio, graça ao seu coração, e você vai vencer. Você vai vencer essa batalha, você vai vencer. Aleluia. Coração, coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Ter chegado até aqui para voltar, não. Para desistir, não. Você vai seguir adiante. Você não pode parar. Você crê nisso? Que o Espírito de Deus a cada instante toque você. Que você seja guiado e guiado pela voz do Senhor. Que a cada instante da sua vida, por mais que muita coisa se mostre contrária com o tempo, por mais que o vento seja o maior desafio do cotidiano, por mais que as tensões emocionais, físicas, materiais do seu cotidiano tentem turbar a voz, a promessa que já te foi feita,
tanta coisa que Deus já emparelhou para você. Deus já deixou tudo emparelhado, já deixou tudo preparado. Porque no relógio, na cronologia dele, nada falha. Então existem pessoas agora vivendo um percalço no meio do caminho. Uma grande guerra instaurada, concentrada, arquitetada contra você. A mão do inimigo, uma arma forjada, né? Cobre a lábia, a saia, para tentar atingir você naquilo que você mais é limitado, como se a fraqueza estivesse exposta. E o inimigo da sua alma sucateando você por dentro. Tentando nesse momento, tentando a todo custo minguar, dissipar, diminuir o processo do falar, do agir, daquilo que está decretado em sua vida, mesmo que tudo pareça tão complicado e difícil, mesmo que diante de a saia dos obstáculos nada mais venha, nada mais se mostre em teu favor, nada mais se coloque diante de você para ajudar, para apoiar, para ter sustentabilidade. Deus permanece com você. E a mão dele, de cobar, evande a saia, é o bastante. A mão dele permanece mesmo quando tudo em volta, mesmo quando toda a arma forjada do inimigo, concentrada contra você, tenta atingir você na tua mentalidade. A sua batalha tem sido tão tremenda nesse campo mental, na mentalidade, naquilo que acontece aos olhos do Senhor, dentro da sua mentalidade, diante da sua mentalidade. É um campo minado, é uma guerra constante, porque o adversário utiliza dos seus mecanismos, dos seus artifícios, para tentar confrontar uma fé que tem que se tornar e tem que ser imbatível. Você sabia que existem coisas que Deus não tira logo assim de repente, e nem muda de repente, porque Ele quer que você ganhe sustentabilidade, moralidade. Sabe quando Deus quer trabalhar no aspecto moral de alguém? Quando Deus quer fazer com que esta pessoa cresça naquilo que reflete a sebra no espelho, naquilo que só Ele vê no mais íntimo, nítido dentro de você. Existe uma cruz que está sendo carregada, ela não está extinta, ela não está longe de você, pelo contrário, está nas costas. Você está sentindo na sua alma o peso dessa cruz, você está sentindo o peso de carregar, de renunciar e de viver agora, de cobre nave a sebra, por mais que seja uma situação abstrata aos teus olhos, por mais que ninguém consiga ver aos olhos nus, está tudo tão limitado ao seu conhecimento, está tudo tão diferente ao seu ver, parece que nada solicita, nada facilita, nada te impulsiona para acreditar no que pode acontecer. É a cruz que você carrega. É a cruz que agora é uma dificuldade quase que mortal, porque aos olhos humanos muita gente já teria desistido, muita gente já teria matado esse conceito de espiritualidade, já teria deixado de lado a sua vida espiritual. Mas o Senhor manda eu te dizer, eu permito você passar por este vento, eu permito você carregar essa cruz pesada, eu permito você enfrentar o cotidiano, as ações contrárias, tudo que vem embargado pelo inimigo contra você, não porque eu estou te desestimulando, estou acabando, ou que eu esteja fazendo isso porque você vai vencer a batalha, a luta e a guerra de qualquer jeito. Tem coisas que eu, o Senhor, estou permitindo você enfrentar e passar, para que você não apenas gere a experiência, não apenas crie a sebra fortaleza no meio das consequências, mas que de uma vez por todas você veja que nada é maior do que eu, o Senhor na tua vida, que nada é levando a sebra mais importante do que o meu amor por você. Às vezes eu permito que circunstâncias afetem o teu sentimento, afetem as tuas razões, afetem os teus pensamentos, da sebra, não porque eu gosto de te ver chorar, não porque eu quero que você passe mais uma vez por um processo, um sistema opressor sobre você, mas para que você veja a manifestação da minha glória e que você saiba que há uma cruz que você está carregando, uma cruz que agora parece um peso enorme, parece que está enfadado a enfrentar isso por muito tempo, mas não, existe um processo sólido e claro
E quando chega esse processo em sua vida, o inimigo, teu adversário, o acusador da tua alma, aquele que tenta a todo custo te tirar, saia da minha presença, diz o Senhor, ele retrocede e cai por terra, porque vê que você não larga e não nega a sua cruz. Não nega e não larga a sua cruz por nada. A minha vida sempre foi assim. No meu cotidiano e na ação do meu dia a dia, vivendo com Deus, na vivência do Espírito. E isso eu aprendi desde cedo. Aprendi entre quatro paredes, com o Senhor. Eu aprendi sobre o significado da morte de Cristo, daquilo que Ele fez por mim há mais de 2000 anos atrás. Eu me lembro que no começo da minha fé, eu pouco entendia sobre isso. Eu ficava tentando entender por que Ele morreu na cruz, por que Ele fez isso e aquilo. E quantas vezes derramado por Deus Pai em oração, Ele foi me falando a história do Deus Filho, Jesus para mim. Ele foi tentando me simplificar na racionalidade, porque foi necessário enviar Jesus à terra. A palavra sobre hoje, nesse exato momento, é sobre a cruz. A cruz que você está carregando. A necessidade de passar por esse processo carregando a cruz, mesmo que chorando. Vivendo um processo que você, quem sabe, por escolha, nunca, jamais escolheria. Ninguém escolhe chorar ou sofrer. Ninguém escolhe passar por uma situação penosa, de dar pena, sabe? De dar compaixão. Porque se você tivesse em outra pele, olhando a situação da sua vida, você sabe que pontos, a que nível, a que base você conseguiria se ver, se olhar e dizer, ali acabou, não dá para mim, eu não conseguiria, eu não suportaria. Tem pessoas que, se tivessem visto o teu histórico, o drama pessoal, em um flashback, uma retrospectiva da sua vida, elas nem estariam mais na terra. Sabe por quê? Porque elas não teriam suportado tanta coisa. Elas não teriam conseguido passar por tanta coisa. Mas vale frisar que sempre foi a mão de Deus te capacitando. Quando a cruz estava tão pesada ao ponto de você desistir, Ele mandava o escape. Quando a cruz estava tão pesada ao ponto de você largar, Ele mandava a suavizão. Quando a cruz estava tão pesada ao ponto de você dizer, não dá mais para mim, Ele sempre dava um jeito de esquivar os problemas. Aquilo que era retaliação maligna contra você, para te deixar ainda posto de pé, para que você continuasse seguindo, levando a sua cruz. Eu não quero falar aqui uma palavra de formalidade, aonde você tem que seguir, levar a sua cruz adiante. Não é só sobre isso que eu quero falar, mas eu quero te dizer a significância do que você está vivendo. O processo tão significativo e maravilhoso que você vai obter depois de ter carregado, de ter vivido esse processo. A Bíblia nos conta isso, e o Senhor me fez ter essa revelação tão profunda através de tantos livros que eu tive que ler. Tantos livros dentro da própria palavra, os livros literalmente históricos e espirituais que Ele deixou dentro da Bíblia Sagrada. E eu, tanto lendo a Bíblia e entendendo o processo do Deus do Antigo Testamento, aonde Ele descia com fogo, aonde Ele vinha com a glória dele, aonde Ele vinha sentado numa nuvem, aonde Ele manifestava a força dele, e as pessoas tinham medo. As pessoas olhavam e tinham medo daquilo que Ele tentava literalmente mostrar. Ele vinha com a sua força, com o seu poder. Na verdade, Ele sempre quis ser amigo da humanidade. Ele sempre quis ter amigos na terra. Mas no Antigo Testamento a gente vê a manifestação do Pai e não do Filho. O Pai se manifestava no Antigo Testamento. Ele trazia o seu fogo, a sua glória. Ele também fazia com que a ira e a justiça dele descesse sobre aqueles que negavam a Ele, que eram infiéis, que faziam pouco caso dele, chacota do nome dele. Ele realmente mostrava ser um Deus rigoroso, justo também, muito justo. Ele nunca agiu com injustiça no Velho Testamento, mas Ele sempre imputava a verdade. Ele sempre colocava a verdade em questão. Ele tentava se aproximar da raça humana, sempre tentou se aproximar da sua criação no Novo Testamento, mas não estava dando muito certo, porque toda vez que Ele tentava se aproximar, os seres humanos, por muitas vezes, tinham medo dele. Ele precisava interligar processos na história. Ele precisava juntar uma coisa com a outra, precisava interligar um processo com o outro e chegar de forma minuciosa. E isso aconteceu com Moisés, aconteceu com Abraão, aconteceu com Elias e com tantos outros, que se tivessem visto a glória de Deus de uma forma tão imensa e gigantesca, teriam morrido na primeira oportunidade, pois tamanha era a glória de Deus. Então Deus tentava se revelar de muitas formas, de múltiplas maneiras. Ele teve sucesso
processo teve, mas ao olhar para a humanidade e ver que muita coisa não estava se endireitando, e o processo com o tempo estava passando, o ser humano se perdendo ainda mais do seu Criador, aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que esteve no processo da criação lá no livro do Gênesis, a gente vê isso. Ele mesmo fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso quer dizer que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo chegaram a concordância. Lá no livro do Gênesis a gente vê uma concordância do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dizendo: vamos criar o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E assim fizeram. Mais uma concordância houve no episódio em que Jesus tinha que descer para a terra, materializado em um corpo humano, encarnado num corpo humano. A Bíblia nos fala que também isso aconteceu. Eles chegaram a uma decisão, e o Filho se doou. Ele olhou para o Pai e disse: eu vou aproximar pessoas que precisam se aproximar de ti. Eu vou aproximar pessoas que precisam se aproximar do Senhor. Então eu vou descer à terra. E o Pai, vendo tudo o que aconteceria, disse: mas se você descer até a terra, se você for para a terra lá, você pode sofrer danos. Você vai estar em um corpo corruptível, em um corpo humano. Você vai estar em um corpo que pode te causar dores. Você não vai estar na sua espiritualidade. E Jesus, olhando para o Pai, disse: então eu vou lançar mão da minha espiritualidade e de toda a minha glória e de tudo que eu sou, mas eu vou descer até a terra, porque eu estou vendo, e o Senhor também vê. O Senhor também vê. A Bíblia fala que o nosso Deus é trino e uno, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles entram em conformidade, os três. Mas os três também têm pensamentos e ações distintas, unificadas em um só. Então isso dá claramente a visão de que o Pai sabia o que o Filho tinha que fazer. E o Pai sabia que o Filho tinha que vir. Então eles procuraram na terra uma pessoa santificada. Uma pessoa santificada para tal efeito. E encontraram uma virgem muito pobre que morava em Belém. Ela era de família muito humilde, mas ela tinha Deus enraizado no coração. E ela não tinha concebido, não tinha conhecido seu esposo ainda. Era uma mulher virgem santificada, uma bem-aventurada do Senhor. E até que o anjo aparece para ela e fala: você vai dar à luz a um menino que vai mudar o mundo todo. Ele é o Filho de Deus. E ele vem para a terra para resgatar uma história, para aproximar o ser humano de Deus. Aquela mulher logo tentou, disse: mas eu nunca conheci homem algum. Como é que eu vou dar luz agora a um ser que você está dizendo que vem de Deus, se eu nem conheço meu esposo, eu nunca tive relação sexual, nada parecido? E aí ele fala um dos versículos mais lindos da Bíblia. O anjo olha para Maria e fala: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te envolverá. Existem pessoas que não conseguem entender, mas a formação e a característica humana já foi do sopro de vida. Então para Deus não seria nenhuma dificuldade fazer uma mulher criar do nada um ser lá dentro. Por quê? Porque o Espírito de Deus é o sopro de vida. Quando Deus ele desceu na terra e ele fez do homem o barro e soprou nas suas narinas, ele soprou do seu espírito. Então quando o anjo olha para Maria e fala: vai descer sobre ti o Espírito, e a sombra do Altíssimo te envolverá, ele estava dizendo: um sopro vai vir até o teu ventre. E esse sopro que virá até o teu ventre vai trazer luz, uma luz do céu que vai descer até a terra. Conjecturando a palavra, Jesus estava preparado já no processo de descer até a terra, materializado agora em carne. Ia descer no ventre de uma mulher literalmente fértil e virgem completamente, para nascer a luz do mundo. A característica do Pai, do Filho e do Espírito Santo estava em conformidade. Eles sabiam que o amor agora iria ser a maior decisão plausível para uma ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Gustavo, por que você está trazendo essa palavra? Porque a gente está em um mês em que muitos se lembram do Papai Noel e de presentes. E desde a minha infância, desde quando eu sou um meninozinho, minha mãe é comprovação disso, meu pai é comprovação disso. Sempre eu choro quando chega perto dessa data. Mas por que você chora? Eu choro porque eu sou feliz com Jesus. Em um quarto escuro e fechado, eu fiz a minha intimidade com Deus. E até então, eu mesmo sendo filho de pastores, ainda na minha adolescência, eu não entendi o significado da morte de Jesus. Eu não entendia o quão grande e pesado era o fardo que ele carregaria ou que ele carregou pela humanidade. Eu até então não entenderia o que seria uma morte de cruz e o que seria a necessidade de se entregar por alguém que até então eu nem conheço, eu nem tenho visão, ao ponto de se entregar por pessoas que blasfemavam, cuspiram e esbofetearam o seu rosto, lhe cuspindo a face, mas ele estava entregue em uma missão. E toda vez que eu estou entregue em uma missão com muito amor dentro de mim, todas as vezes que o meu coração está derramado por uma razão maior do que eu mesmo, isso é amor. E o amor, ele vence e ele ultrapassa todas as águas mais profundas, como dizem Cantares. Os rios não conseguem afogar quando eu consigo ter intensificação de que a cruz está muito pesada e de que tudo está muito contrário. Eu me lembro logo de Jesus. Eu me lembro do maior sacrifício do Filho de Deus, se abstendo da sua glória, deixando tudo que ele tinha no céu, deixando tudo que ele tinha no trono, na glória de Deus, no terceiro céu, e vindo para uma terra corrupta, vindo para uma terra perdida, só para resgatar alguns que há mais de 2000 anos atrás ele viu e olhou e disse: eu preciso ir para alcançar estes. Pai, eu preciso ir para fazer isso. E se o Senhor vier com teu fogo, com a tua glória, com terremotos, eles não vão entender. Eu preciso mostrar o outro lado da moeda. Eu preciso mostrar algo que eles não conhecem ainda. Eu preciso ir com a graça. E a graça é o favor imerecido. A graça é o que faz um pecador imundo, sujo, uma pessoa com passado infeliz, que errou muito, tanto com pessoas, com Deus, na sociedade ou na família, ser abraçada pela graça de Deus, ao ponto dela ser chamada, ser escolhida, modificada pela ação do Espírito em sua vida, ao ponto dessa pessoa nunca mais ser a mesma, nunca mais ter o mesmo consentimento, a mesma visão, a mesma personificação, porque ela é uma pessoa transformada, não porque ela teve a força de se transformar, não porque ela tem a capacidade de ser alguém melhor para os outros, mas porque o Espírito de vida pousou sobre ela. A sombra do Altíssimo desceu sobre ela, envolveu a sua vida, suas conjecturas, seus pensamentos, e ela já não mais vive para ela mesma, ela já não mais se entrega para as ações do pecado, ela já não consegue mais se ver sem Deus, porque a ação direta do que se moveu na cruz há mais de 2000 anos atrás inunda o coração dele, inunda o coração dela, ao ponto dela olhar e dizer: eu não posso mais viver sem Jesus. E a Bíblia fala que o Senhor fez as suas missões. Ele curou enfermos. A Bíblia fala que se de todas as pessoas que Jesus, quando estava na terra fazendo a sua missão, pudessem literalmente caber em livros, muitos livros do mundo ainda não caberiam. A gente vê relatos de testemunhos, mas a Bíblia fala que foram muitos testemunhos, foram muitas pessoas libertas e curadas, transformadas. Jesus entregou todo o amor que poderia um pai entregar. Jesus foi até o órfão, a viúva, o necessitado. Jesus foi até o publicano sujo, a prostituta. Jesus foi até o alcoólatra, até o pecaminoso, o assassino, o ladrão da cruz. Jesus salvou o máximo que podia, mostrando a graça e o amor, mostrando o que ninguém consegue mostrar quando está com um temperamento avançado, quando está com muita raiva, quando está explodindo de ódio, quando tem muitas coisas contrárias. Jesus foi lá e mostrou na simplicidade que o amor vence tudo, que o amor encobre multidões de pecados. Encobre multidões de pecados. Eu poderia aqui pregar sobre Jesus a noite toda, mas eu não conseguiria pregar o tempo todo, porque eu choraria muito e também a história seria muito extensa. Mas tem um versículo chave que eu quero trazer para vocês nessa ministração, que se encontra em João capítulo 19 e versículo 17. Desculpa eu estar dessa forma aqui, é porque toda vez que eu falo do nosso Salvador, que
que eu falo de Jesus, eu sinto a presença do Espírito de vida. E ela é mais forte do que eu, muito mais forte do que as palavras. Eu sinto o seu toque profundamente e vejo o quanto eu sou agradecido por tudo que ele fez na cruz. João capítulo 19 e versículo 17 diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele os outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. O local da caveira. Sabe por que era chamado local da caveira? Aquele local onde Jesus começou a carregar a sua cruz. Ele saiu dali carregando a sua cruz. E aquele local era chamado local da caveira porque ele era um local de morte. Para você ter ideia, existiram vários crânios de pessoas que eram deixadas lá. Os seus corpos entravam em estado de decomposição e elas morriam no local da caveira. Por isso que o local era chamado local da caveira, lugar chamado caveira, porque muitas caveiras eram expostas ali. Os corpos não eram enterrados, as pessoas eram entregues a imundícies, a estado de decomposição, até ficar os próprios ossos. E muitas caveiras assim de cabeça, de crânio, ficavam lá nesse local. Então Jesus, ele começou a ir ter parte com suas dores, carregando uma cruz que nem era pertencente a ele. Para você ter ideia, a cruz de Jesus era um pouco mais pesada, bem mais pesada do que a cruz dos outros dois que estavam com ele. A de Jesus, a cruz dele não era a cruz dele. Jesus não deveria expressamente, na cronologia da justiça em Roma, ter morrido naquela cruz. Era para outro ladrão. Era para outro ladrão, e a gente sabe quem era o ladrão. Era Barrabás. Vocês se lembram desse episódio que Jesus estava concentrado com uma multidão que tinha mais de 2.000 pessoas. Mais de 2.000 pessoas. E aí, literalmente, perguntaram, como era de costume na Páscoa, soltar um ladrão que deveria ter morrido na cruz, que era Barrabás. A Bíblia fala que eles tinham um costume de soltar um prisioneiro. E aí, para o negócio ficar mais pesado ainda e os estímulos mais acalorados ao ponto de libertar Jesus, Pilatos decidiu colocar Barrabás em questão. Barrabás era um criminoso imperdoável, um criminoso literalmente sanguinário. Ele não tinha pena de ninguém. Barrabás já tinha muitas mortes nas costas e fazia muita coisa errada. E a Bíblia fala que ele colocou Barrabás e colocou Jesus diante da multidão. O que mais me entristece é saber que muitas pessoas que estavam naquela multidão, eram mais de 2.000 pessoas. Essas pessoas, muitas dessas pessoas, gritaram Hosana, filho de Davi, bateram palmas para Jesus, receberam Jesus na entrada de Jerusalém, gritando Hosana, Hosana ao Filho de Deus. Mas agora estavam gritando crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos perguntou mais uma vez: vocês querem que a gente solte Jesus, que aparentemente não matou ninguém, não fez nada com ninguém, está aqui ele, ou vocês querem que solte Barrabás, um criminoso, sanguinário, truculento? E a multidão gritou, endemoniada, dizendo: soltem Barrabás, soltem Barrabás. Então aquela cruz que Jesus estava carregando era para Barrabás, não era para ele. Aquela cruz que Jesus carregou era para mim e para você. Aquela cruz não era dele. Mas aí tudo bem. Jesus começa a carregar uma cruz mais pesada para o seu corpo. De acordo com a física, de acordo com a logística daquela época, até as cruzes, que estavam sendo carregadas, elas tinham que ser proporcional para o corpo do criminoso. Jesus foi o único que teve uma cruz que ele estava carregando que não era proporcional ao seu corpo. Era uma cruz mais pesada ainda. Uma das razões mais claras que o Espírito de vida tocou meu coração por muito tempo, e isso eu fiz com Deus no meu anonimato. Eu nunca cheguei para os meus pais, eu nunca cheguei para algum teólogo. Na época nem sequer eu tinha estudado missiologia, teologia, nada do tipo. Era só eu e Deus no meu quarto, e o Espírito Santo ia falando para mim as coisas. E ele me falou claramente que Jesus estava me enxergando, estava enxergando muita gente. Jesus estava carregando uma cruz que não era dele, estava passando por um processo horrível, uma dor enorme, truculenta.
a preço de morte, de sangue. Estava passando por uma dor que ninguém na terra conseguiria passar, carregando uma cruz que não era dele, mas ele não desistiu porque ele estava vendo o futuro. E ele saberia que se isso não tivesse acontecido, eu não estaria agora aqui ministrando para você uma mensagem tão clara como essa. Não estaríamos aqui, eu não seria o filho de pastores, porque nem meus pais seriam pastores. Eu não estaria aqui, nem você teria sido alcançado ou alcançado pela graça. Foi Jesus que fez a ponte, que interligou o ser humano ao Pai. E ele viu tudo isso, ele viu um mundo relativizado, queimado, estragado, contaminado, mas ele viu seus remanescentes. Ele começou a fazer literalmente uma edição de tudo e começou a dar a voz, a oportunidade para mostrar através da graça e do amor o quanto é necessário deixar tudo para o final, para dar tempo do arrependimento, para dar tempo de um novo começo, para dar tempo de um reequilíbrio, para dar tempo de uma renovação, para dar tempo de uma reconciliação, para dar tempo de pensar mais um pouco, para dar tempo de olhar em volta e dizer: Jesus é o meu maior amor, Jesus é o meu maior amor. O fulano me deixou, o ciclano abandonou, aconteceu isso, perdeu o emprego, perdeu o sentimento, perdeu o trabalho, mas Jesus não te largou. Jesus continua com você. Jesus morreu por você numa cruz, carregou um preço de boba maior do que tudo, para que hoje você estivesse aqui me escutando. Essas palavras parecem eloquentes, parecem palavras que saem da minha linguística, mas não, de forma muito clara é o Espírito de vida tocando meu coração e dizendo: tudo que você precisa é de mim, tudo que você precisa está em mim, tudo que eu posso fazer eu farei por você, mas nunca, jamais abandone a sua cruz, não abandone o meu amor, diz o Senhor. Local da caveira, o local chamado Gólgota. Crucificaram ele, crucificaram mais 2 de cada lado, colocaram ainda Jesus Nazareno, rei dos judeus, porque ele era considerado rei por muitos. Ironicamente, muitos falavam rei, ironicamente, zombando, mas para outros ele era o rei mesmo. Você sabia que mesmo com essa zombaria de ter colocado o nome Jesus Nazareno, rei dos judeus, ainda teve estudiosos da época, escribas, saduceus e fariseus, que chegaram para os soldados romanos dizendo: ei, tira esse negócio daí de cima, ele não é nosso rei não, pode tirar. E os soldados ficaram rindo, porque aqueles homens levaram a sério a impetulância deles e a ignorância ultrajada pelo inferno na visão deles, não permitia nem ver o nome rei diante do nosso Salvador. E Jesus estava lá entregue numa cruz, derramando todas as gotas de sangue. Ele foi muito furado, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, e ali na cruz toda gota de sangue estava valendo. Toda gota de sangue estava valendo um processo que ele teria que passar, que ele tinha que passar. Remotamente ele me faz lembrar da minha cruz sacerdotal, né? Para o resto dessa minha vida, nessa última geração, até o meu entendimento. O que me faz entender que a cruz sacerdotal também é muito pesada, né? Porque no meio desse processo a gente recebe abraços, afagos e também traições. A gente recebe ajuda mútua, a gente recebe um amparato, crescemos na graça, crescemos em todas as áreas, mas também enfrentamos dores de ter um sacrifício, de passar por uma luta. A cruz da vida sentimental, onde você está vivendo um processo e você precisa crucificar a sua carne. O maior preço já foi pago, mas parece que você está aí, inconsequentemente, olhando para as paredes e perguntando: quando é que eu vou viver o meu sonho sentimental? Quando é que eu vou viver isso para a minha vida? Quando é que vai acontecer essas coisas? Quando há um curto período de tempo o inimigo tenta te sentenciar a largar a tua cruz. Quando há um curto período de tempo o inimigo tenta mostrar que o jogo virou e que você tem que fazer alguma coisa para viver o que você quer viver, nem que seja de uma maneira natural, nem que seja da sua forma. É aquele jogo mirabólico do inferno, contaminando a mente de alguém que está esperando em Deus num processo sentimental.
contaminando a mente de alguém que não entendeu ainda que o sacrifício foi pago há 2000 anos, para que hoje em Cristo você tenha a maior liberdade da sua história e da sua vida. Alguém que agora vive um processo distante daquilo que é imaginável, daquilo que foi conjecturado na época da faculdade, ou até então faculdade, na época do primário, dos estudos, do ensino médio, onde você tinha uma visão, sabe, um parâmetro, sabe, eu quero ser isso na minha vida, e agora quem sabe você ainda não está na profissão que você quer, não está recebendo o valor que você quer, não está fazendo isso nem aquilo, e vem uma angústia, bate no peito, um desespero, porque a tua cruz financeira é muito grande, porque você está sendo injustiçada, perdeu isso e perdeu aquilo. Ei, eu me lembro que Jesus, ele falava assim para os discípulos: nós vamos ministrar hoje, nós vamos pregar em outra cidade, levem com vocês só 2 mudas de roupa, coloquem um pouquinho de água, comprem alguns alimentos. Jesus nem fazia aparecer o alimento, ele pegava das ofertas que recebia, ó, vamos comprar alimento para a gente se alimentar, basta só isso, a gente vai seguir o nosso caminho. Ele não se preocupava com a visão do amanhã, porque ele dizia: o amanhã trará consigo os seus próprios cuidados. Uma simplicidade enorme. Hoje a gente quer ter tudo na nossa visão, né? A gente quer ter um carro associado, muito dinheiro guardado, uma coisa. A gente quer se precaver de muita coisa. A gente quer isso, quer aquilo. E Jesus olha para os discípulos e disse: ó, só que vocês precisam de umas mudazinhas de roupa, 2. Precisa de água e de comida. Amanhã o Senhor trará consigo os seus cuidados. A cruz fica mais pesada porque o sistema de opressão desse país e desse mundo capitalista nos impulsiona de que só vale quem tem. Então a pessoa corre atrás, tenta fazer uma coisa e outra. É bom, é maravilhoso. Você tem que correr, tem sim. Tem que viver o melhor, tem sim. Tem que receber mais, tem sim. Mas não deixar que isso inunde a tua vida espiritual de forma negativa. E não deixar que isso lance por terra toda margem de fé e de esperança que você tem em Deus, principalmente no que Ele te prometeu. Existem pessoas usando de usúria, usando de fato desnecessário, corruptível pelo maligno, para tentar fazer alguma coisa e conseguir de vã maneira aquilo que vai manter e erguer o nome na terra. Mas vale tão certamente frisar que Ele deu o maior exemplo, Ele nos deu o maior exemplo de carregar uma cruz. Às vezes a sua cruz agora está sendo não receber tudo aquilo que você quer, não receber todo o dinheiro que você deseja. Quem sabe ainda recebendo a desvalorização da família, né? Porque é muito fácil familiares ligar quando você tem muito dinheiro. Aí os familiares ligam: ei, tudo bem? Tá lembrado de mim? Ei, tem como tu conseguir alguma coisa? É assim. Mas quando você tá na pior, ninguém liga não. Ninguém vai sair procurando. Alguém já ligou um familiar dizendo: eu quero te emprestar dinheiro, eu quero te dar um dinheiro. Não, é difícil, viu? É raro acontecer. É mais fácil alguém de fora. É fácil alguém de fora acontecer, como já aconteceu na nossa vida. Em tempo de muita necessidade, como eu já falei para vocês, na minha vida com os meus pais, quando eu ainda era pequeno, e eu vi a luta e a batalha dos meus pais, familiares ajudando, muito distinto, muito pouco. Deus mandava de fora, Deus mandava de longe, mas fazia tudo. A cruz era pesada, a cruz é pesada. No obstante da vida, a cruz se torna pesada quando as suas vontades são negadas. Quando as suas vontades são negadas e você tem que viver uma coisa que você nem queria viver, você nem quer passar por isso. Você não quer enfrentar o caminho do Gólgota, você não quer enfrentar o caminho da caveira, você não quer crucificar uma coisa. Pelo contrário, você quer que viva. Existem coisas que precisam ser sacrificadas numa cruz. Existem coisas que precisam ser mortas para depois ressurgirem, serem ressuscitadas. Aí tem gente que diz assim: é desnecessário o que eu estou passando, porque Deus está permitindo eu passar por isso. Jesus lá numa cruz, com as mãos pregadas, com os pregos transpassando as suas mãos, com um buraco que dava para ver do outro lado, Ele olhou para o céu e falou: Lama, lama, sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus naquele momento estava se sentindo só. Ele tinha que enfrentar aquilo. Ele não sabia, ele não tinha ideia, mas o plano do Pai era muito maior do que a cruz e do que o sofrimento. Jesus estava ali sozinho,
Todos deixaram ele, porque ninguém estava entendendo se ele é Deus, porque ele não pega e desce daí mesmo, dessa cruz. Se ele tem todo o poder, porque ele não pega e desce da cruz e pronto, salva a nós mesmos. O ladrão perguntou isso, não foi? Aquele ladrão disse, se o Senhor é o Senhor mesmo, desce da cruz aí. E o outro ladrão disse, não, ele não fez nada. Ele é santo, a gente é pecador, a gente fez tanta coisa errada. Mas olha para ele. E eu tento imaginar o rosto de Jesus. E toda vez que eu imagino o rosto dele, eu imagino um rosto sereno, de quem só quis fazer o bem, de quem estava carregando um peso tão grande, um fardo tão grande, que antes de ser pregado na cruz, lá no Getsemane, ele falou, passa de mim essa tristeza. Mas se não for possível passar essa tristeza, que seja feita a tua vontade. Jesus sangrou sangue pela testa, porque ele estava tão ansioso pela cruz. E ele não podia agir como Deus, ele tinha que agir como um ser humano normal. Então quando chegaram para prender ele, os soldados chegaram para prender ele, e estavam atrás, quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus falou, eu sou. E quando ele falou, eu sou, como ele disse também para Moisés, lá no Antigo Testamento, aqueles homens caíram. Jesus estava certo de que tinha que passar por aquele episódio. Nem todo mundo está disposto a passar por um episódio de perdas. Nem todo mundo está disposto a passar por um episódio de dor. Nem todo mundo está disposto para perder e ganhar depois. Nem todo mundo está disposto a passar pela pior dor da vida e ver Deus reconstruindo tudo. Nem todo mundo está disposto a pegar a sua cruz e continuar seguindo, sem ter lucro, ou base, ou credibilidade, ou garantias do que vai acontecer. Nem todo mundo está disposto a olhar para a sua vida, na sua totalidade, e olhar para Jesus não como um amuleto de sorte, não como algo que está ali apregado numa cruz, num crucifixo na parede, mas como aquele que realmente ressuscitou dentre os mortos, como aquele que verdadeiramente venceu a vida, como verdadeiramente aquele que disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também irão vencer. Essa história do Jesus ressurreto e crucificado e ressurreto mexe com a nossa estrutura mental, porque muitas das vezes a gente não quer passar pelos paradigmas dessa história, a gente não quer enfrentar as pisaduras do mestre, a gente não quer passar pelo processo do sofrimento e da dor. A gente não quer passar por rejeições, por perdas, por danos. Não queremos passar por dificuldades. Não queremos, ou até um certo ponto aguentamos, mas se passar da nossa visão de limite, a gente diz, opa, já é demais, eu vou desistir. Eu vou parar por aqui. Não conta mais comigo. Se isso não mudar, olha que eu estou abrindo mão. E lá de cima, o maior amor que está sentado do Deus Pai, tenta entender esse processo em uma história onde eu sou o seguidor e ele que é o mestre. O seguidor não tem direito de fazer o que acha que deve fazer, ele apenas segue o seu mestre. Quem quer vir após mim, quem quiser, não é obrigatório, mas quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Negue-se a cada dia. Rejeite a sua vontade. Renuncie a sua vontade e me siga a cada dia. Mas esse é o processo mais complicado da vida. É você enfrentar o que está ali no Gólgota à sua frente. O que está no local da caveira, da matança geral, aonde os sonhos são enterrados. O Gólgota, de forma negativa, ele também era visto como um local onde os sonhos morrem, onde a vida acaba. E Jesus foi no local da morte, no Gólgota. Jesus estava lá, pregado numa cruz. Mulheres gritavam, chorando, dizendo, por quê? Por que tem que ser assim? Ninguém entendia e todo mundo se perguntava, mas por que ele está aí? Se ele é tão poderoso, por que ele está aí? Jesus mais uma vez quebrando a logística humana. Toda vida, toda existência é assim. Ele vai na contramão dos nossos pensamentos.
Ele vai na contramão da linha daquilo que a gente imagina que é o mais simples para ele fazer. Tem gente que fica se perguntando, por que Deus não se revela? É só ele falar comigo. Por que Deus não faz isso? É só ele abrir a porta. Por que Deus não faz isso? Toca na pessoa e a pessoa volta. Por que Deus não faz isso? Ele pode restaurar o meu casamento. Por que Deus não faz isso? Ele pode me dar saúde de novo. Mas por que Deus não cura? Deus não faz... Processos que são necessários. Aonde a linha e a margem do conhecimento é espiritual. Aonde a linha e a margem do conhecimento não está diante de você. Está numa esfera completamente espiritual, onde Deus faz questão de fazer essa pessoa passar pela necessidade de entender que a dependência vem dele e não da sua necessidade, e não do que você entende, e não do que você acha melhor ou assimila literalmente para a sua vida, ao ponto de deixar ou de dizer, ao ponto de conduzir ou de desfazer, ao ponto de afirmar ou de não afirmar que tem que ser do seu jeito. E aí Deus vai lá, Jesus vai lá e quebra essa linha de raciocínio lógico, onde as coisas precisam estar implementadas para entender, para maior entendimento humano. Não, nunca foi assim. A minha vida com Jesus, a minha história com o Espírito Santo foi feita com muita renúncia. Eu nunca me afastei da igreja. Eu não tenho vergonha de dizer aqui para vocês que eu estou esperando em Deus em todos os aspectos, que eu me guardei até no corpo para Deus também. Não tenho vergonha de dizer, de entender que todo o meu processo de vida cabe a mim uma história a ser contada. Todo o sacrifício que eu fiz, não porque os meus pais impulsionaram isso, mas porque em um quarto escuro, onde só Deus me via, eu entendi que o meu maior apreço, a minha maior necessidade estaria vinculada a Ele, aonde o meu maior alicerce e aonde a minha maior estrutura estariam interligadas nele. E foram lágrimas derramadas, o coração sangrando, mas a vivência com o Espírito para mim sempre foi maior do que qualquer consumo humano. Se hoje eu tenho as coisas que eu tenho e tudo que Deus pode fazer na minha vida está interligado ao que Ele olhou de cima e disse, Ele me pediu sabedoria, Ele me pediu isso e aquilo, então eu preciso mantê-lo, eu preciso posicioná-lo nisso. Existem coisas que são mais importantes para Deus do que a minha junção. Existem coisas que são mais importantes para Deus do que o meu pensamento, do que o meu pensamento, do que o meu paralelo, do que aquilo que eu interligo para mim em carne, só apenas para suscitar um desejo, uma vontade, uma coisa carnal de mim. Não. Existem coisas que precisam ser mortas de uma vez. Existem coisas que precisam entrar em liquidação, abatidas, dissipadas da minha vida, para que o Espírito a cada dia viva. A cada dia eu possa dizer, Senhor, eu já não vivo mais eu preciso viver, eu preciso interligar isso, para que esses fatos aconteçam, até que eu e o Pai sejamos um. Jesus falou isso. Até que você e o Pai, até que eu e o Pai sejamos um, pensando da mesma forma, na mesma maneira, na mesma interação. Eu ainda tenho tanto para viver, tanto para receber de Deus, tanto para ainda ensinar, tanto para passar. Mas o pouco que eu sei dessa história de amor, lá na cruz do Calvário, no Gólgota, no lugar da caveira, me ensina que a minha cruz, ela não pode ser negada. Me ensina que eu tenho que viver, quebade ou becar e assai, mesmo que o meu processo, e que lavam de assai, pareça tão contrário. Mesmo que muitos não aplaudam os meus sucessos, ou ignorem aquilo que de certo eu faço, eu preciso entender que tudo que está sendo utilizado nessa manobra de vento contrário, nessa manobra súbita, contrária do que o inimigo tenta a todo custo, a todo instante, na verdade, é uma condução de um vento, de um mesmo vento que soprou no útero, no ventre de uma mulher virgem, Jesus. O mesmo sopro de vida que desde a existência soprou sobre o barro, nas narinas e fez alma vivente. É o mesmo sopro que ainda se faz presente. Eu não tenho nem dúvidas. Eu não tenho. O mundo, claro, vai desacreditar. Mas aquele sinal da segunda-feira foi o mínimo do sinal de tantos outros sinais que eu já recebi de Deus. A olhos nus, que se eu contasse aqui, as pessoas diriam, ele é muito maluco.
ele é muito doido ou está inventando coisa. A unificação de ter Deus como graça, de ter Ele não apenas como uma logística de fé, de religião, mas o meu conceito de vida, total de vida. A renúncia, ela não começa de fora para dentro, é de dentro para fora. É por isso que você vive a maior reclusão da sua carne. É por isso que você vive o maior confronto da sua vida. É por isso que você sente na pele, no confronto, na alma, tudo que é contrário, que tenta extinguir, materializar, extirpar a presença e a ação do Espírito em você. Falar de Jesus para mim sempre é muito, muito, muito forte. É muito emocionante. Porque ali na cruz ele não mediu esforços. Ali na cruz ele se entregou completamente. E quando ele morreu com morte de cruz, ele olhou para os céus e falou: a ti eu entrego o meu espírito. A lança foi transpassada para garantir que ele estava morto. E na hora que a lança foi transpassada, Jesus já estava morto em carne, mas a lança foi transpassada do mesmo jeito. Transpassaram a lança sobre as costelas, sobre a área aqui, literalmente do seu abdômen, para a parte de trás. E quando lhe transpassaram a costela, lhe transpassaram literalmente com uma lança, não saiu sangue, saiu água. O que saiu foi água, porque não tinha mais sangue. Ele derramou até a última gota de sangue. A Bíblia não conta expressamente, mas o soldado que estava ali, naquele exato momento, se rendeu ao Senhor. Ninguém sabe o que ele viu, ninguém sabe o que ele sentiu, mas ele ficou ajoelhado. Era demais aquilo. O Deus Pai ficou irado. O Deus Pai ficou irado com aquilo que aconteceu. Os seres humanos mataram seu filho. Os seres humanos fizeram aquilo com o seu filho. Naquele mesmo instante a Bíblia fala que um terremoto invadiu aquele lugar todo. O céu se fechou e ficou um cinza muito sombrio. Era um cinza muito, muito, muito sombrio. Um cinza muito sombrio, e a terra estava estremecendo. Mataram o Filho de Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e era um véu feito com linha púrpura, muito caro. A estrutura do templo foi abalada ao meio. A multidão estava perdida porque viram que mataram o Filho de Deus. Os escribas, saduceus, fariseus olharam em volta e viram: olha o que a gente fez. Ele era realmente o Filho de Deus. O templo estava rasgado, o véu estava rasgado, mostrando que ninguém mais precisaria de um sumo sacerdote para chegar até Deus. Uma vez por ano, os pedidos eram juntados e uma só pessoa entrava no Santos dos Santos. Mas naquele momento, o véu estava rasgado, a estrutura do templo estava acabada, um terremoto forte invadiu, uma tempestade de vento, o céu estava cinzento, sombrio. Deus Pai estava chorando pelo que a sua criação tinha feito. A dor de entregar, de se entregar por amor, e receber o que em troca? Hein? Se entregar para uma situação e receber o que em troca, de fazer tudo. Se você acha que a sua vida foi injustiçada, o maior dos amores diz, o amor dos amores, o maior dos amores fala: eu também sofri a injustiça, eu padeci pela injustiça, eu senti a injustiça. Se você perdeu, ele também perdeu. Ele perdeu a garantia de ser vivificado. Foi cortada a sua genealogia, a sua descendência. Não deram-lhe a oportunidade de passar tanto tempo mais. Foi necessário morrer numa cruz, se entregar. Suas projeções estavam liquidadas pelos homens que lhe julgaram como malfeitor, como Beelzebul, como príncipe dos demônios, como Jesus foi chamado. Mas ele tinha falado: depois de 3 dias eu tenho o poder de reconstruir o templo.
E sabe, isso para mim é muito forte, porque as pessoas imaginavam que a reconstrução do templo era o templo que Salomão tinha feito. Os escribas, saduceus e fariseus falavam assim: tu vai reconstruir o templo que o nosso pai Salomão criou? Em 3 dias. Eles nem entendiam o que Jesus estava falando. Jesus foi falar sobre um episódio como esse e eles nem sequer entendiam sobre isso. Mas Jesus estava falando sobre o templo, o maior templo, que é o nosso corpo. Jesus estava falando: vocês podem destruir o templo, mas em até 3 dias eu posso reconstruir ele. Essa é uma resposta para muita gente que agora está com o templo destruído, ou está com o templo invadido, ou está com o templo aos pedaços, às ruínas. Está quase desabando esse templo aí que você tem, porque o templo é o teu corpo espiritual, e o inimigo está tentando destruir a tua casa espiritual. E o inimigo está direto tentando invadir, tentando contra a sua vida espiritual, o templo. E Jesus está mandando eu te dizer: eu tenho o poder de reconstruir o teu templo. Eu tenho o poder de reconstruir o templo do Espírito. Sabe, o dia mais feliz da sua vida foi o dia que o Espírito de Deus entrou no seu templo, que é a tua casa espiritual, que é o teu corpo espiritual. Foi o dia mais feliz da tua existência. Foi o dia mais feliz quando o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, abraçou o teu espírito e falou: vamos fazer uma só casa. Essa casa eu vou construir. Essa casa eu vou arquitetar. Essa casa eu vou preencher. Essa casa eu vou inundar. O processo pode ser longo, mas essa casa vai ficar linda. E o inimigo está tentando derrubar a tua casa espiritual. E o inimigo está tentando acabar com o teu templo, com o teu templo espiritual. Mas o Senhor manda eu te dizer: eu tenho o poder de reestruturar o templo que é a tua casa, de refazer a tua história, de refazer a tua vida. Não é fácil. Não é fácil seguir, continuar com essa cruz, vivendo para Jesus numa história, numa vida em que muitos até dizem: ele te quer do jeito que tu tá, vem para ele do mesmo jeito, ele é amor, ele é amor, ele é amor. Mas ele quer te transformar até que você e o Pai sejam apenas um. Essa história de amor, ela é contada por tantos, ela é relacionada em séries, em histórias, mas nada melhor do que viver Jesus dentro de você. Nada melhor do que se lembrar que a tua vida aqui na Terra tem a logística do campo sentimental, do campo financeiro, tem a logística também do que mais? Da vida familiar, de dinheiro, de saúde. Ok, eu entendo, eu sei. Tudo isso é importante para você. Você está num corpo físico, você está numa matéria. Mas você não vai passar a eternidade aqui. Esse corpo envelhece. Esse corpo envelhece, né? E quando eu me lembro do dia que eu descobri sobre a morte, né? A morte física. Eu me lembro quando eu era pequeno. Eu já falei até para vocês isso. E eu me lembro que eu estava assistindo TV. Eu acho que eu tinha por volta de 6, 7 anos. E aí, quando eu estava assistindo TV, eu vi uma pessoa morreu, não sei o que e tal e tal. E aí eu perguntei para os meus pais. Eu me lembro que eu perguntei para os meus pais. Eu disse: como assim morreu? Não entendi. Morreu? Morreu o quê? Não existe mais? Aí foram me explicar o que era a morte. Não, Gustavo, tipo assim, aqui na Terra a gente vai crescer, cresce, evolui, a gente consegue as coisas e tal, vive uma vida, envelhece e depois morre. E quando eu descobri que o ser humano morria, eu já falei isso para vocês, né? Nossa, vocês não têm ideia de como aquilo me abalou. Porque eu era uma criança e imaginava que o ser humano vivia eternamente. Eu olhei para os meus pais e eu olhei assim: então quer dizer que um dia vocês vão morrer?
Quer dizer que isso, um dia, isso aqui, tudo isso é passageiro. Isso é um treinamento para uma eternidade que o mundo e o diabo tentam roubar de você. Tudo isso aqui é passageiro, ao ponto do inimigo roubar e tentar tirar a maior promessa que você pode ter, a salvação. Lute pela sua vida espiritual. O inimigo está tentando cegar você, te colocando apenas vida financeira, vida sentimental. Olha o que tu passou, olha o que tu enfrentou. Mas o maior dos amores, a maior bênção, a maior graça, ainda permanece a salvação. Essa é uma das mensagens mais claras para a minha vida. É uma das mensagens mais claras da minha história. A mensagem sobre a cruz, sobre Jesus. E eu posso lhe afirmar mais uma vez antes de terminar essa live, porque já está na hora de terminar. Apenas eu quero te dizer uma coisa. Que o Espírito de vida manda eu te dizer. O Espírito de vida manda eu te falar. Eu quero que sejamos apenas um. Eu e você. Apenas um. Eu quero te inundar com a minha glória, com a minha presença. Eu quero te revelar coisas que eu não revelei para ninguém. Eu quero mostrar que eu sou o melhor amigo do teu universo inteiro. Que eu não te abandonei. Que eu te vi na tua pior dor. Eu te vi na tua pior dor. Quando ninguém mais estava com você, fui eu que permaneci com você. Fui eu que estava e estou do seu lado. Sou eu que permaneço contigo até hoje, até agora. Pela minha graça, pelo meu amor. Por ser quem eu sou para ti. Então eu precisava fazer a minha intervenção na tua vida. Eu precisava fazer com que você soubesse quem sou eu. Quem sou eu para você. Eu morri numa cruz, mas ressuscitei no terceiro dia. Eu sou Jesus. E tudo isso eu fiz por te amar tanto, mesmo sem você compreender. A importância de carregar a cruz, a importância de vencer o pecado, a importância de vencer os desejos, a importância de vencer o mal, a importância de vencer as fraudulências, o engano, a devastação, a incredulidade, a frieza, e carregar a cruz, permanecer carregando uma cruz que você diz, nem aguento, nem dá mais, e carregar a cruz, continuar, mesmo que esse custo seja de sangue, que esse preço seja tão alto, mesmo que esse preço para viver esse sonho, para viver esse projeto, para viver o que você agora está vivendo, seja tão pesado, mas vai valer a pena, por uma razão, por uma só razão. Quem te impulsiona a viver, quem te impulsiona a continuar, é o Espírito de vida que se envolve dentro de você. E o teu espírito se anelou com o Espírito Santo. E o teu espírito chegou a uma conclusão que não quer mais largar o Espírito de Deus. É por isso que a tua alma geme e chora. É por isso que o Espírito de Blobecambia Tsabanerraia rejeita, diz que não. Porque o Pai está querendo ser apenas um com você. O Pai está querendo ser apenas um com você. O Pai está querendo, Ele quer ser apenas um com você.
Antes de eu encerrar, eu quero fazer uma oração. A oração que Jesus fez com os discípulos. Teve uma oração que Jesus fez com os discípulos e ele pediu: Pai, faz-nos um. Faz-nos um. Era a vontade do Senhor. Que o Senhor pudesse modificar a vida de todos, mas isso só acontece através da renúncia. Através de renunciar. Eu estou agora aqui de joelhos. Você não precisa ficar de joelhos, mas antes de eu sair dessa transmissão ao vivo, derramado diante dessa glória, diante dessa graça, que na live saiba, andou cobre, sentindo muito a presença do Espírito, sentindo muito. Você não tem ideia de como a presença está forte aqui nesse lugar. Mas eu quero declarar, de joelhos aqui, de joelhos nesse lugar, levando a decária saia, que você e o Pai serão apenas um. Que você e o Pai serão apenas um. E que o Espírito de Deus se apossará de você. Que o Espírito de Deus vai se apossar de você de uma forma linda e profunda. Que o Espírito de Deus vai encontrar o espaço que precisa dentro de você. E você vai viver uma história espetacular com Ele na terra. Que os sonhos e os planos de Deus não se frustrarão, não se frustrarão, não se frustrarão. E que os planos do inimigo e do diabo contra a sua vida espiritual irão cair por terra. E você viverá o que Deus tem para você. E você viverá o que Deus tem para sua vida. E você viverá o que Deus tem para sua história, para sua casa, para sua família. Eu profetizo em nome de Jesus, em nome de Jesus, que isso acontecerá, porque o preço de sangue, o preço foi caro, foi pago lá na cruz do Calvário. E o Senhor fará o que for preciso. O Senhor fará o que for preciso para mostrar. Que você vai conseguir. Você tem força para seguir. O teu espírito está preparado. O teu espírito e a tua alma estão preparados. A tua carne não quer ceder. A tua carne quer desistir. A tua carne quer enfraquecer. Mas o teu espírito está preparado. O teu espírito está preparado. E chegou o tempo de ser imbatível contra o inferno, de vencer a guerra, de vencer a batalha e a peleja. Eu oro nesse momento, Senhor, e eu te peço, Pai, nos faz um. Faz-nos um, para que venhamos ver a tua glória, para que vejamos a tua glória. Faz essa pessoa apenas um contigo. De cobrar e sai viva, que ela viva a tua glória e a tua presença e a majestade da tua glória. De cobrebreana sai do teu agir. Está decretado em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Amém. Deus maravilhoso. Essa transmissão ao vivo vai ficando por aqui. Ainda claro que eu estou aqui impactado, vou chorar ainda, me derramar mais um pouco. Mas eu preciso dizer para você, não largue sua cruz por nada. Não largue a sua cruz. Continue com a sua cruz. Continue com a sua cruz. Não largue a sua cruz. Não deixe o inimigo te intimidar. Não deixe pensamentos contrários de blobecande a sábia virem contra você. Não largue a sua cruz. Não largue a sua cruz. Eu vou falar mais uma vez. Rejeite o que é contrário. Rejeite as ações da tua carne, do teu emocional, do teu psicológico, do teu ser mental. Rejeite a ação fraudulenta do inimigo. Não largue a sua cruz. Está chegando um tempo tão lindo para você. Está chegando um tempo tão maravilhoso. E o inimigo quer que você desista. Mas o preço foi pago. E você vai conseguir. Então não largue a sua cruz. Não largue a sua cruz. Amém? Nossa, gente.
Eu não sei nem o que dizer aqui. Eu estou impactado com a unção de Deus, com o poder dele, com a graça dele. É mais forte do que eu. Essa live foi muito forte. Tudo que foi falado, tudo que foi dito. Eu amo esse Deus, eu amo Jesus mais do que tudo. Que ele seja o teu maior amor. Às vezes ele prova. Às vezes ele deixa a pessoa assim, sabe? Numa insignificância. Deixa a pessoa pensar numa coisa, em outra, nisso e naquilo, até ela chegar a uma conclusão. Quem ele é? Se ele é realmente o maior amor. Se ele é realmente o maior trunfo, o centralismo de tudo. Essa live precisa ser assistida novamente. Ela vai estar no canal no YouTube para você assistir novamente. Só não renuncia à tua cruz. Não renuncia à tua cruz. Siga adiante. Que ele seja o teu maior amor. Em nome de Jesus. Amém? Eu estou deixando aqui a chave Pix telefone para você ajudar na reforma do novo templo, né? É para isso. Todos os valores são para isso. Nem um tio, nem um centavo é tirado para outra coisa. Diante do Deus vivo, Deus sabe dos nossos custos. Mas a gente está chegando na etapa final. Até próxima semana, no máximo, até o final da próxima semana, tem que estar tudo preparado lá, tudo. E aí agora entra as portas de vidro, tem ainda a projeção, sonoplastia que já está terminando, e outras coisas mais. Tanto a fachada da igreja, placa e etc. Gastos. Então você pode ajudar com qualquer valor que você quiser. Está aí a chave Pix telefone 85 989 07 6767. Aparece o nome da igreja, Igreja Pentecostal A Vitória é Nossa, tá bom? Um beijo no seu coração. Se você quiser outro tipo de forma, Gustavo, eu quero ajudar pagando na lotérica, eu quero uma conta de outro banco, é só você falar comigo no direct que eu te passo, tá bom? Para você ajudar. Deus abençoe muito. Eu amo a sua vida. Eu louvo a Deus pela tua existência e eu vou falar aquilo que eu sempre emprego para vocês. Deus não une só pessoas. Deus une propósitos. E eu também sou um propósito na sua vida. Eu também sou um propósito na sua vida. Deus te abençoe, eu amo a sua vida. Fica com Deus. Não renuncia à tua cruz. Amém? Que Jesus seja o teu maior amor. Em nome de Jesus.